São 19 horas, horário que está marcado para começar essa live nossa. E eu dou meu boa noite a todos e todas. Bem-vindos, viu? E hoje é um dia muito especial para a Associação HTL Vida. É um dia que nós estamos iniciando a primeira live de uma série de 4 que nós estaremos executando ao longo do mês de setembro. Eu sou Francisco Dalto, estou atualmente presidente da Associação HTL Vida. É uma associação voltada para dar visibilidade a esse vírus, tão presente, mas ainda tão desconhecido e tão negligenciado. Também dar acolhimento às pessoas e buscar políticas públicas para essas pessoas que vivem com HTLV. E por que o mês de setembro? O vereador Silvio nos ajudou, Silvio Humberto, propondo à Câmara de Vereadores da nossa cidade o dia 28 como dia de enfrentamento ao vírus HTLV. É bom a gente saber essa história, né? E foi aprovado e a gente estendeu as nossas ações, as nossas atividades por todo o mês de setembro, que a gente denominou o mês vermelho e branco. Por que vermelho e branco? Porque são as cores escolhidas por nós para representar a associação. Hoje nós temos aqui uma pessoa, um médico, um patologista, que muito nos honra com a sua presença, que é o nosso convidado de honra que vai conversar com a gente ao longo dessa live. Mas antes eu devo esclarecer que o mês de setembro todo nós sempre realizamos nossas atividades, nossas ações. Infelizmente passamos por um ano atípico que não foi possível, mas a gente não parou de trabalhar, a gente não parou de desenvolver essas atividades. E nesse ano atípico nós vamos desenvolver elas todas nas redes sociais durante todo o mês de setembro. E então, o mês passado, só para dar um exemplo, a Associação HTL Vida realizou ações nos CRAs, nos centros de saúde, nos multicentros da nossa cidade, ajudado pelos departamentos de DST-ADS, desenvolvemos ações também nos metrôs, isso fazendo a placetagem, né? A gente distribuindo nossos kits, com kits informativos, com camisinhas feminina, masculina, com gel lubrificante, entendeu? Para esclarecer a população as formas de contaminação e as formas de prevenção. Também tivemos a aula pública, lá no Campo Grande, onde tivemos a ajuda da vereadora Laudice e a professora Érica Pedreira, parceirona, juntamente com as suas alunas lá da Católica. Tivemos também a participação de nossa parceira Paulinha, enfermeira, Felice, biomédico, nossa psicóloga Mari. Enfim, nós sempre temos apoio nessas atividades, nessas ações. É um mês muito intenso para nós. E hoje, como eu já falei, é um dia muito especial para a associação, porque nós temos aqui o idealizador de tudo, o fomentador, aquele que buscou pessoas que vivem com HTLV no centro para criar essa associação. E quando ele nos provocou, ele sabia muito por que estava fazendo aquilo. E hoje nós vamos falar não só da criação da associação, como também de outros temas que vocês todos aí presentes têm o direito de participar. Boa noite, doutor Galvão. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos e todas. Eu estou aqui à sua disposição para dialogar com você e tentar esclarecer alguns assuntos e, como sempre, apoiar toda essa luta para o combate do HTLV na Bahia e no Brasil. Perfeito, doutor. O senhor, de antemão, sabe da nossa gratidão pela essa disponibilidade em estar de pronto ter aceitado esse convite. O senhor nem pensou duas vezes.
E a gente tem a gratidão também de esclarecer para o povo o quanto o senhor veste essa camisa da associação em prol da divulgação desse vírus. São congressos, são seminários, são reuniões de médicos. Aonde o senhor vai, o senhor nos convida para ir. E a gente vai, mesmo com nossas dificuldades, porque a associação é feita da maioria das pessoas com suas limitações físicas, tem cadeirante, tem pessoas com andador, com muletas, mas onde houver oportunidade de a gente divulgar esse vírus, que está tão presente na sociedade baiana e ainda tão desconhecido, a gente está indo. E para começar, doutor Galvão, o senhor que é um patologista, que é o professor da faculdade, né, de medicina da Baiana, que é pesquisador mérito, né? É mérito da Fiocruz, que é o coordenador do Centro de Neurociências da Escola Baiana de Medicina, onde funciona o Centro de HTLV. E para essa primeira pergunta, a gente quer saber o que é que levou o senhor a buscar com tanta insistência, pessoas que pudessem fundar uma associação voltada para as pessoas com HTLV. Bem, Francisco, a minha experiência no trabalho que desenvolvi em pesquisa, principalmente em pesquisa e também em saúde pública, com a pandemia do HIV/AIDS, eu presenciei e foi fácil verificar que todo o Programa Nacional de AIDS teve sucesso porque as organizações sociais estavam presentes. Isso não só no Brasil, mas também no mundo todo. Se não houvesse a organização da sociedade civil e que pressionasse o governo, pressionasse as indústrias para trabalhar no sentido de combater o HIV/AIDS, nada teria sido possível. Graças à participação da sociedade civil, foi que nós conseguimos avançar no Brasil e em outras localidades, avançar no combate ao HIV/AIDS. Trabalhei na Fiocruz do Rio até 1988, de 1977 a 1988, e retornei para Salvador, onde fundamos um laboratório avançado de saúde pública para ser o laboratório de referência de isolamento e caracterização de HIV no Brasil. Quando chegamos aqui, nós começamos a trabalhar em HIV, mas tivemos a surpresa de fazer um trabalho, né, de pesquisa em colaboração com o Instituto de Saúde Pública, o ISC, né? Instituto de Saúde Coletiva, que, junto com o doutor Inês Dourado, Glória Teixeira, Maurício Barreto, e nós verificamos que, um trabalho de uma pesquisa de base populacional, que são raras as pesquisas de base populacional, verificamos que o HTLV tinha uma prevalência muito maior do que o HIV em Salvador. A prevalência do HIV na população geral era em torno de 2%, enquanto do HTLV, ao contrário, desculpem, o HIV era de 0,5% e o HTLV 2%, que era uma prevalência bastante considerável e que aumentava com a idade. Pessoas maiores de 51 anos, mulheres e homens, a prevalência chegava em torno de 9%, que é uma prevalência bastante considerável. Então, eu verificando que essa infecção e doenças associadas causadas por esse vírus, o HTLV, é extremamente negligenciada, porque não existem políticas públicas para o combate do HTLV. O HTLV, na Bahia e em outros locais do mundo, com exceção do Japão, atinge as pessoas mais desfavorecidas. Então, eu, como sempre, tive um compromisso comigo mesmo e com
A missão da Fiocruz, nessa época eu ainda era pesquisador ativo da Fiocruz, é fazer pesquisa, não importa o quê, fazer saúde pública, fazer ensino, mas sempre voltado para a saúde pública. Então eu decidi trabalhar, deixei um pouco de lado o HIV e decidi começar a trabalhar com HTLV e as doenças que esse vírus está associado. E verificando que não havia nenhuma política pública, pensei comigo mesmo e disse: a única maneira de estimular ou pressionar o governo para implantar políticas públicas para combater e cuidar das pessoas que vivem com HTLV é a participação da sociedade civil. Não existia nenhuma... Mesmo que nós fizéssemos muitas pesquisas, mostrássemos as prevalências, mostrássemos as doenças que são associadas a esse vírus, não havia nenhuma pressão igual à sociedade civil participando. E a sociedade civil são vocês que estão representando a sociedade. São os portadores de HTLV. E eu me lembro que eu dizia muito a vocês: eu não tenho HTLV, mas vocês precisam fundar essa associação. E, felizmente, vocês conseguiram fundar a associação. Essa associação está realmente cada vez mais crescendo, muito participativa, muito atuante. E, graças a vocês, junto, lógico, é um conjunto de atores. Vocês viram isso e você assistiu com a Digiane a tese de Ionara, que fez uma tese sobre políticas públicas em HTLV, e, na realidade, é um conjunto de atores que tendem a se associar e pressionar o governo para que o governo realmente trate a situação do HTLV como saúde pública e forneça as condições necessárias para o cuidado das pessoas que vivem com HTLV. Não sei se ficou claro para todos. Ficou sim, doutor. E é certo esse pensamento do senhor, que só com a mobilização da sociedade civil que a gente pode ter avanços nessas questões, principalmente questões de saúde pública. E reformulando mais uma vez e reforçando mais uma vez a sua participação forte nessa criação dessa associação, que sem ela, sem esse exercício que você teve conosco de nos capacitar para poder desenvolver esse ativismo social, a gente não chegaria nesse ponto que nós chegamos. Nós registramos aqui a presença de Sandra do Vale, de Maíra, de Valdir, que acabou de entrar, e agradecemos a presença de todos e fiquem à vontade. Doutor Galvão, vamos continuar avançando nessa live. E eu gostaria de perguntar ao senhor, para que aqueles que ainda desconhecem, o que é o vírus HTLV e por que muitas pessoas não desenvolvem nenhum tipo de doença e outras desenvolvem de forma muito agressivas e, em alguns casos, chegam até a óbito. Bem, Francisco, o HTLV, como você sabe, a maioria das pessoas que estão nos assistindo devem já saber, né? Já devem saber, é um retrovírus muito parecido, ou primo, a gente costuma dizer na linguagem mais coloquial, que ele é um primo do HIV, entretanto com diferenças muito grandes. O que acontece com o HTLV é que o HTLV existe há muitos e muitos anos. E toda vez que um vírus, nós estamos vendo agora, estamos passando por uma pandemia com o SARS-CoV-2, causando Covid-19, o que nós vemos é um vírus que ele se introduz na espécie humana. Quando ele se introduz pela primeira vez na espécie humana, que ele consegue se transmitir, ele causa um estrago muito grande. Vocês estão vendo que o o SARS-CoV-2 tem causado mortes e muitas mortes em várias pessoas, principalmente nos mais idosos, mas também em indivíduos mais jovens. Isto é o início de uma adaptação parasita hospedeiro. Depois
para um vírus, para um parasita, ele não tem nenhuma vantagem em matar o hospedeiro. Ele precisa se multiplicar. O que acontece com o HTLV é que o HTLV existe há muitos e muitos anos e, portanto, já existe uma adaptação parasita hospedeiro. Portanto, poucas pessoas ficam doentes. A maioria delas se tornam infectadas, assintomáticas e permanecem por muitos e muitos anos sem nenhuma sintomatologia. No decorrer desta relação de infecção, algumas situações podem favorecer o desenvolvimento de doenças. Então, você tem as características genéticas, você tem os fatores socioambientais, então você tem doenças associadas, né, que podem fazer com que esse vírus se multiplique mais, ele se mantém um equilíbrio entre o parasita e o hospedeiro, que são os humanos, nos casos, né? Então, alguma coisa que quebre esse equilíbrio entre o parasita e o hospedeiro e que seja mais favorável para o parasita, ele se reproduz mais, ele pode, então, lesar determinados órgãos e causar alterações muito graves. No caso do HTLV, ele causa, em uma ponta, ele pode desenvolver, induzir uma leucemia ou linfomas, ele é um vírus que pode ser cancerígeno, né? Nesse caso, a mortalidade é muito alta, ou ele pode desenvolver alterações mais inflamatórias, né? Uma lesão linfoproliferativa, que é a leucemia e o linfoma, e uma outra seria as alterações inflamatórias, que podem estar relacionadas com a resposta imune, e, na maioria das vezes, ele ataca o sistema nervoso central. Então, nesse sistema nervoso central, ele acomete a coluna, a espinha, e aí, nesse caso, ele causa lesões e as alterações neurológicas que são muito graves e que tornam, às vezes, esses indivíduos incapazes de deambular, com muitas alterações de bexiga, Então, são coisas graves que esses indivíduos têm e que precisam ser cuidados. Tem um neurologista que trabalha muito com HTLV, que é o Dr. Abelardo Araújo. Ele diz: não existe cura para a infecção causada pelo HTLV, mas existe tratamento. Nós podemos tratar esses indivíduos, nós podemos cuidar desses indivíduos e fazer com que a qualidade dessas pessoas que vivem com HTLV sejam melhoradas, sejam bastante boas, e esses indivíduos ainda possam contribuir e produzir muito para a nossa sociedade. Ficou claro, Francisco, isso? Ficou claro, perfeito. Viu? Nós temos já alguns presentes mandando algumas mensagens. Eu peço desculpa se não der para ser feita todas elas, mas dentro do possível a gente vai encaminhando aqui para o doutor Galvão. Nós temos aqui a Andressa, não é? Nossa parceira aqui, voluntária da associação, que está nos auxiliando nessas perguntas. E eu selecionei aqui, acho que não me engano, foi de Jaqueline, que pergunta aqui: o que falta para sair a testagem rápida, doutor Galvão? Falta uma pressão maior da sociedade, né, para que essa testagem rápida seja feita. É possível que, se houvermos uma pressão conjunta, e agora existe, nesse momento que estamos vivendo, o Ministério da Saúde está fazendo um movimento bastante grande, né, para incluir o HTLV na sua linha de cuidado. E com isso aí será possível, talvez, pressionar o Estado brasileiro para que produza um kit rápido, né, um teste rápido para o HTLV. Porque quando uma das coisas que estimula os indivíduos a produzirem, ou o Estado produzir, ou as empresas produzirem
ensaios, ou testes, ou kits, é o mercado. Precisa haver um mercado que essas empresas tenham interesse e possam produzir o teste. No caso do HTLV, o HTLV ocorre nos países em desenvolvimento, a maioria deles, o único país que está rotulado como país desenvolvido é o Japão. O resto todo do mundo onde existe HTLV são países em desenvolvimento. Portanto, não tem, muitos pobres mesmo, não tem, as empresas não têm interesse de fazer um teste para vender, né? Então não tem interesse. Aí é que está o papel do Estado, né? O papel do governo. O Estado brasileiro poderia, sim, desenvolver um teste. Então nós precisamos pressionar esse Estado brasileiro. O que é que ocorre? A pressão maior que existe até hoje, onde nós mais avançamos em políticas públicas por HTLV, foi aqui em Salvador, foi aqui na Bahia, no estado da Bahia. Graças a esse conjunto de atores, principalmente a Associação HTL Vida, a sociedade civil e nós todos, os pesquisadores, os gestores que se interessaram por isso, né? Então, esses atores juntos conseguiram estabelecer políticas públicas, mas isso é um estado só. Agora existe essa possibilidade de aumentar isso em nível nacional e nós estamos fazendo um esforço muito grande para incluir o HTLV nas políticas públicas do Ministério da Saúde. Eu acho que aí vai ser possível nós avançarmos e termos um teste rápido. Pois é, doutor, muito bem. Nós estava falando aí, eu estava lembrando, né, da luta que tiveram as pessoas que viviam com HIV, não é? A diferença, né, dos que eles já conseguiram praticamente, não é, controlar esse HIV, porque eles tinham formadores de opinião, eles tinham artistas, eles tinham políticos, entendeu? Ele tinha as pessoas de posses e que tiveram o poder de pressionar não só os pesquisadores, como os laboratórios também, e hoje eles têm uma medicação. Infelizmente, a gente temos lutado para que nós conseguimos a adesão de algumas pessoas formadoras de opinião que possam apoiar a nossa luta, e eu aí que acho que através, sim, dessas adesões que a gente pode ter um caminho mais curto para chamar a atenção e conseguir sensibilizar com mais força o Ministério, né, da Saúde e, quem sabe, até fora do nosso país. Nós temos aqui uma pergunta. Fica à vontade, doutor. Só para complementar, para você ter ideia, e todos aí terem ideia do que se passa, se surgir um edital de pesquisa no Ministério da Saúde, o HTLV não é contemplado. Não é contemplado do jeito. Vamos fazer um edital em doenças negligenciadas. Todas as doenças aparecem, menos o HTLV. Para você, o que é que os pesquisadores fazem para poder trabalhar um pouco com o HTLV? Aí colocam projetos de associação HTLV e outras doenças negligenciadas. Isso é terrível, porque aí sim, como é que a gente vai poder fazer um projeto de pesquisa para o desenvolvimento de um teste rápido se nós não temos recurso nenhum? Eu acho que agora estamos num caminho mais promissor, né, esperançoso, de que o Ministério da Saúde, se mobilizando, possa talvez incluir os editais que surgirem, o HTLV sejam incluídos nesses editais do CNPq, da FAPESB, então, enfim, das fundações de apoio à pesquisa no Brasil. Eu lhe interrompi. Não, fica à vontade. Só é o nosso ponto de suporte aqui no nosso live. Nós temos aqui uma pergunta de Adigiane, que ela pergunta o que o senhor acha sobre o uso do corticoide e quais os prós e contras com o uso contínuo desse medicamento. Bem, Adigiane, boa noite para você.
O corticoide, como você está vendo aí também no coronavírus, né, no novo coronavírus, o corticoide ele tem sido muito utilizado nas pessoas que já estão com forma mais grave da doença e tem funcionado, porque ele consegue... O que é que o corticoide faz? Ele inibe a inflamação, de uma maneira geral. Então, o corticoide tem sido usado no HTLV, né, nas pessoas que já têm alterações neurológicas, que são portadores de HTLV. E essa droga funciona, né, no corticoide. O que a gente sabe é que o corticoide ele é usado de uma maneira mais agressiva, quando a gente faz terapia, né, mais agressiva, pulsoterapia, como a gente chama, e aí assim, você pode, no início, as pessoas que estão começando a desenvolver sintomatologia neurológica, se a gente faz essa pulsoterapia nesses indivíduos, que são doses elevadas de corticoide por um período curto de tempo, essas pessoas a gente consegue inibir o desenvolvimento das lesões inflamatórias do sistema nervoso. Nós fizemos um projeto, era um projeto entre 4 continentes, 5 países, né? Com o Japão, com a Inglaterra, conosco aqui no Brasil, onde nós participávamos, a Fiocruz participava aqui e no Rio de Janeiro, no Japão, nos Estados Unidos, né? E fizemos um projeto de colaboração internacional para avaliar o corticoide nas pessoas com HANT-SP. Paraparesia espástica tropical, né, mielopatia, alteração da medula, né, associado ao HTLV, para que a gente pudesse realmente verificar como era que esse corticoide funciona melhor. A gente não sabe, tudo isso é empírico, a gente não tem ideia. E não sabíamos também como é que esses indivíduos podem trazer, quais são as consequências do uso contínuo desse corticoide. Não sabemos. Sabemos que o corticoide ele causa alterações, ele pode causar alterações da glândula adrenal, ele pode causar outras alterações, ele causa imunossupressão, né? Mas nós não sabemos nada em relação corticoide associado ao tratamento da HANT-SP. Não sabemos direito, com detalhes. Sabemos, sim, que o corticoide, quando utilizado em pacientes que têm HANT-SP, ele pode levar as pessoas a ter uma melhora. Mas não sabemos controlado, né, com ensaios controlados, com ensaios clínicos controlados, como é que realmente esse corticoide funciona. Se ele realmente funciona, se ele realmente leva quanto tempo, se realmente a gente pode usar ele por um período longo de tempo. Nada disso nós sabemos. Então, esse projeto, infelizmente, ele não foi para frente, porque naquela época nós tivemos uma surpresa muito grande, porque fomos o primeiro projeto a ser aprovado, porque ao mesmo tempo que a gente pede uma colaboração, um projeto internacional e procura um suporte em fundações internacionais, nós aplicamos esse projeto para o CNPq, aplicamos esse projeto para a pesquisa clínica, né, o setor de pesquisa clínica da Fiocruz, e conseguimos substancial recurso. Mas tivemos que devolver este recurso porque não conseguimos a aprovação da CONEP naquela época. Perfeito. Está claro isso? Essa pergunta foi de Lene também. Agora, é muito interessante, não é? Essas aplicações de corticoide, né? E é uma pena, não é, que ainda não avançamos nessas pesquisas. Porque nós temos informações que um dos maiores problemas nossos, pessoas que vivem com HTLV, é o descontrole miccional, né? Nós que temos a bexiga neurogênica.
E nós temos informações que algumas pessoas que fizeram esse tratamento em São Paulo com corticoide tiveram uma melhora considerável nesse controle miccional, não é? Então, seria uma porta para a gente ter uma estabilidade nessas micções, nesses descontroles, mas, por outro lado, não pode ser aplicado porque não se tem ainda um estudo, não é, que relate o que vem depois, com o uso contínuo dele. Porque a gente sente muito isso. E é por isso que se faz necessário essa mobilização, enquanto nós, né, sociedade civil, fortalecer essa luta, porque, como diz o senhor, só provocando esses gestores, esses pesquisadores, essas pessoas que são responsáveis pela saúde pública, para que nós avançamos tanto quanto o HIV avançou até hoje. A luta pode ficar à vontade. Mas em relação à bexiga neurogênica, né, a bexiga hiperativa, nós temos cada vez mais evidências de que alguns tratamentos fisioterápicos melhoram muito essa qualidade de vida dos indivíduos, melhoram realmente, por exemplo, a eletroestimulação parasacral, né? Agora nós estamos com um projeto, que é o projeto de tese de Dr. André Silva, né? Que ele está testando, né? É um estudo controlado, né? E que ele está testando o efeito da eletroestimulação parasacral e também da eletroestimulação do períneo, que para ver se realmente qual é o efeito disso Então, nós já temos algumas indicações, tem alguns projetos que demonstraram que essa eletroestimulação é muito eficaz, né? Melhora. Aí a gente precisa saber como o tempo que a gente precisa, é necessário aplicar essa eletroestimulação e quanto tempo essas pessoas melhoram com esse tratamento. Existem outros tratamentos, né? Existem vários tratamentos medicamentosos, inclusive, para bexiga neurogênica, né? Mas esses tratamentos com medicamentos, eles trazem efeitos colaterais. Então, o melhor caminho é a gente fazer a fisioterapia, né, que tem trazido muitos resultados benéficos para os pacientes. Melhor do que o corticoide, talvez, porque... Agora, o que é que a gente precisa hoje é realmente ter saber... A gente sabe que a eletroestimulação funciona, né? Funciona. De quanto em quanto tempo a gente deve fazer essa eletroestimulação? Quanto tempo essa eletroestimulação é eficaz? Além disso, é a dificuldade que as pessoas têm de aderir aos tratamentos. É muito difícil, às vezes, aos pacientes que são portadores de HTLV, que têm alterações neurológicas, deles participarem ou virem ao tratamento para... ao centro, ou qualquer um dos centros, ou nosso centro, ou outros centros, para se submeterem àquele tratamento fisioterapêutico, entendeu? Então, isso aqui é uma grande dificuldade. Se a gente fizer isso bem feito, com sistematização, com frequência que seja necessária, eu tenho a impressão que esses indivíduos vão melhorar dessa bexiga neurogênica e vão ter uma qualidade de vida melhor. Perfeito, doutor. Nós temos aqui uma mensagem deixada por Messia. Nós somos gratos ao senhor, doutor Galvão, por este olhar fundamental para impulsionar essa força da Associação HTL Vida, que se faz mais presente a cada dia. Existem muitas mensagens aqui direcionadas, né, à gratidão pela sua assistência, pela sua força que o senhor dá à associação. Infelizmente não dá para ler toda, mas dentro do possível eu vou lendo o que for aparecendo. Eu vi aqui uma mensagem, Francisco, de uma pessoa dizendo: eu acredito na fisioterapia porque a fisioterapia eu melhorei com a fisioterapia. E a fisioterapia não melhora só os pacientes com
bexiga hiperativa, melhora também em várias. Nós participamos de um trabalho feito por Jaqueline, que foi uma tese também de uma dissertação de mestrado, que ela estudou, né, ela avaliou o Pilates, né, em relação à dor que os pacientes sentem. E esse resultado foi muito promissor. O Pilates melhora os pacientes que têm dor. E recentemente saiu um outro trabalho agora do grupo lá do Pará, do Dr. Valinotto e Dr. Ricardo Schack, que mostra claramente que o Pilates não só melhora a dor dos pacientes, como melhora também a resposta imunológica desses pacientes. Isso é muito interessante. A fisioterapia tem um papel extremamente importante no tratamento dos pacientes com HTLV. E, além da fisioterapia, a psicologia também é um outro sustentáculo, né? é um outro pilar, né, do tratamento. Se a gente associa esses tratamentos todos, fisioterapia, psicologia, né, e outros, o apoio dos neurologistas, o apoio dos urologistas, juntos nessa integralidade de tratamento, eu tenho certeza que a gente vai poder melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem com HTLV. Perfeito, doutor. Essa é uma das nossas lutas. A gente está tendo reuniões, não é, periódicas com representantes da CESAB, da Secretaria de Saúde do município, no sentido de criar uma linha de cuidado para essas pessoas que vivem com HTLV. Dentro dessa linha de cuidado está a nossa exigência, né, o nosso pedido de multifuncionais, né, clínicas multifuncionais, para que a gente tenha toda essa assistência, já que não tem cura e que tem tratamento, então que esses tratamentos sejam dados a todas as pessoas e que, de possível, no mesmo local. Exemplo, Itabuna, Ilhéus, ali já existe já um projeto da criação de uma multiclínica justamente para atender as pessoas, que é uma reunião muito endêmica em HTLV. Camamu é outro, a quantidade de pessoas com HTLV em Camamu é uma coisa absurda. E a gente sempre trabalhava no sentido de chamar a atenção dos órgãos públicos, né, dos poderes públicos, para que o HTLV ele é uma realidade na sociedade baiana. E não adianta dizer que somente de 2% a 5% das pessoas que têm HTLV desenvolvem algum tipo de doença. Nós participamos de um seminário, e que, infelizmente, não lembro o nome desse pesquisador, que ele falava que o percentual é da ordem de 40% a 60% das pessoas que têm HTLV desenvolvem algum tipo de doença, porque a depressão é uma delas, e a depressão mata se não for tratada. E temos aqui, doutor Galvão, mais uma pergunta aqui, com a ajuda da nossa parceira Andressa. Doutor Galvão, qual a principal estratégia que a HTLV deve implementar para despertar o poder público e a iniciativa privada para esta causa? Eu acho que a estratégia já está montada, né? Já tá implantada. Vocês já se mobilizam muito, né? O que eu acho é que essa mobilização da Bahia, que foi um exemplo muito bem sucedido, né? Ela, inclusive, esta mobilização toda foi agora um assunto de tese de doutorado na Escola Nacional de Saúde Pública. Isso está dando uma visibilidade maior ao problema, à situação do HTLV do Brasil. Há essa dissertação, essa tese de doutorado que você participou, inclusive da apresentação, a Digiane, Sandra, que está aí, também estavam presentes na defesa de Onara. Ficou claro que, por exemplo, em Minas, que também é um problema muito grande, onde existia um grupo, existe ainda um grupo muito forte de pesquisa, que é chamado GIP, Grupo Interdisciplinar de Pesquisa
para o HTLV, que foi a doutora Ana Bárbara e Fernando Proietti, meus queridos amigos, que me implantaram esse grupo, não teve, em pesquisa sim, ela teve uma grande quantidade de trabalhos aceitos, de artigos, mas não teve muita repercussão no governo, no Estado. As políticas públicas não foram implementadas. Na Bahia foi diferente. A gente montou um grupo, outros grupos surgiram, né, vários grupos surgiram, e essa pressão da associação de HTLV, junto com esses grupos de pesquisa, e também com a mobilização, a sensibilização dos gestores, nós tivemos um determinado momento um gestor, que era o vice, o secretário, né, que o doutor Badaró, que sabe muito bem, Roberto Badaró, do problema do HTLV, e ele deu uma força muito grande para integrar o HTLV na linha de cuidado, integrar o HTLV como uma infecção, doença de relevância no Estado. E com isso fez com que a gente se mostrasse, né, com que a gente ficasse visível. Vocês, todos nós nos tornamos visível para o Brasil, e agora existe também uma movimentação internacional grande, embora sejam pequenos grupos de pesquisa, mas existe essa movimentação muito grande para, inclusive, tornar o HTLV como uma linha dentro da Organização Mundial de Saúde. Hoje, o HTLV já está inserido dentro da Organização Mundial de Saúde, como também isso fortalece muito. E agora está um grupo de pesquisadores, junto com indivíduos de políticas e de gestores, trabalhando para o Ministério da Saúde, para realmente incluir o HTLV nas linhas de cuidados e também nas pesquisas junto ao Ministério da Saúde. Sandra do Vale, que está aí presente, ela está participando desse grupo para elaboração de políticas públicas no Ministério da Saúde em relação ao HTLV. O que é que a gente precisa fazer mais dentro daqui de Salvador? Primeiro, nós precisamos nos reunir com mais frequência, como nos reunimos no início, a nos associarmos, nos juntarmos ao Marimar Novaes. Você pode talvez falar um pouco desse centro, né, de Marimar Novaes, e a gente ter políticas, né, e estratégias compartilhadas e harmônicas para atender melhor essas pessoas. Porque o que é que acontece aqui em Salvador? Nós temos vários centros que atendem o HTLV, a maioria deles é o centro de pesquisa, poucos são centros de assistência que também fazem pesquisa, mas a gente precisaria ter uma harmonia maior, um equilíbrio maior entre essas ações, né, para que a gente pudesse ser mais eficaz no atendimento às pessoas com HTLV. E aí eu acho que a Associação HTLV tem um papel importante de ser o polo, né, que vai fazer com que esses centros se trabalhem harmonicamente e em cooperação para atender melhor. Para isso aí a gente precisa se reunir mais vezes, discutir mais e tentar ver como é que a gente pode fazer essa estratégia de harmonização dos centros para atender melhor o portador de HTLV. Ficou claro isso para vocês? Ficou claro, sim. E isso é muito importante, doutor, porque nós vemos uma incidência muito forte, né, das pessoas com HTLV. Os centros que estão atendendo já ultrapassaram a sua capacidade. É o caso o centro de referência, não é? Do HTLV aí na Escola Baiana de Medicina. Nós temos ali o Hospital das Clínicas. Nós temos o Hospital Sara, que também atende muito bem. E agora o Marimar. Nós conversando com os representantes da Secretaria Municipal de Saúde, a gente tentou
sensibilizar eles para que criasse um centro só para as pessoas com HTLV. A gente acredita que nós vamos chegar nesse patamar por tudo isso que o senhor acabou de falar aí, o reconhecimento, né? Nós já estamos lá na Organização Mundial de Saúde. Isso aí é um passo muito importante. E aí se destacou Marimar Novaes, que já atendia a doença sexualmente transmissível. Só que o Marimar, depois do ano e pouco atendendo, já está se tornando também, não exageradamente sufocado, não é? Então, a gente vai continuar provocando, eles já têm ciência de que precisam de ter um olhar diferenciado com HTLV, porque a situação é grave, é séria, e cresce esse número a cada dia. Nós conseguimos essa notificação compulsória, não é? Desde 2014, e no dia que ela for praticada como deve ser feito, vai ser um número assustador. Isso já é conversado nas nossas reuniões. E tem aqui uma outra pergunta, doutor. É de Camila. Ela pergunta se o fator cultural é um indicador de risco. Olha, o fator cultural, eu não sei se o fator cultural em si, né, tem algumas coisas que podem, com certeza, influir na transmissão, né, risco para a transmissão. Mas o mais grave é a desigualdade social. Eu acho que a desigualdade social é um problema muito sério. Agora mesmo nós tivemos a oportunidade, no meio dessa pandemia, né, que trouxe alguma coisa também, algumas coisas podem, uma situação dessa, né, podem estimular a gente a se reinventar e fazer algumas coisas. Nós instalamos a telesaúde para atendimento dos pacientes com HTLV e verificamos o problema seríssimo da desigualdade social. Então, uma das coisas que nós verificamos é que atendemos bastante pessoas, mas as pessoas que foram contactadas, o número de pessoas contactadas para fazer a telesaúde, a teleconsulta, nós só conseguimos 46% dessas pessoas que... Por quê? Porque os telefones mudam, né? Então o telefone que a gente tinha não atendia mais, né? Depois, algumas pessoas não aceitaram ser consultadas por essa nova ferramenta, porque as casas são pequenas, não existe privacidade e os equipamentos não são adequados, ou seja, os telefones celulares não têm uma capacidade, muitas das pessoas a internet é ruim, então isso foi um problema para esse tipo de coisa. Mostra claramente a desigualdade social, porque se você tem, numa pandemia dessa, ou numa situação que nós estamos vivendo, as pessoas que têm acesso aos equipamentos, que são equipamentos fundamentais para se fazer esse tipo de teleconsulta, todos têm acesso, é fácil, mas os que não têm. E como o HTLV ele atinge pessoas que são mais desfavorecidas, né, menos favorecidas, eles são desfavorecidos socialmente, então é uma dificuldade muito grande. Por outro lado, eu acho que nós todos juntos, podemos pensar mais profundamente nesse tipo de atendimento, e isso vai vai facilitar a gente ter um contato maior. Por exemplo, as pessoas têm dificuldade de chegar ao centro, têm dificuldade de pegar ônibus, os ônibus não são adaptados. Olha aí a desigualdade, né? As pessoas não têm dificuldade de se locomover, então, através da teleconsulta, a gente pode fazer e monitorar melhor o acompanhamento dessas pessoas. Então, isso pode trazer um benefício. Mas, respondendo à pergunta que foi feita, eu acho que a desigualdade social é um fator de risco para as pessoas se infectarem mais e mais. Porque se você não tem uma educação adequada, se você não tem um conhecimento adequado,
você então se expõe mais ao risco. Quais são as vias que a gente tem de prevenção? Uso de preservativo, né? Isso já é uma grande dificuldade. Nós demonstramos, num trabalho que fizemos, que a via sexual é predominantemente o que ocorre, a via de transmissão mais frequente em Salvador. Então, as políticas precisam ser voltadas para a prevenção da transmissão dessa via. Por quê? O sangue já está sendo triado normalmente, é obrigatório, né? A triagem neonatal cada vez é mais, principalmente na Bahia. A Bahia, todo mundo hoje pede, todo obstetra pede o teste para... E o Estado nos fornece isso, porque todo esse teste é feito no LACEN. E nele, inclusive, os testes confirmatórios. Então, nós já temos essas vias, mas o que é que nós precisamos fazer agora? Reforçar mais políticas para evitar a via de transmissão sexual, que eu acho que é extremamente importante. Muito bem, doutor. Foi muito oportuno o senhor falar sobre esse teleatendimento, né? Que a gente acha que veio para ficar e tomara que fique, porque é um alento para as pessoas que vivem com HTLV, como você falou, diante de todo tipo de limitação física que se tem, para se sair de casa e chegar até um ambulatório é muito complicado. Há essas exceções, como o senhor citou aí, mas eu acho que tudo vai se encaixar direitinho. O nosso horário está avançando, doutor, e nós temos aqui várias perguntas. Eu vou passar uma aqui sobre ela. Eliane Luciana pergunta se o HTLV provoca o ELA. Eu não entendi. Provoca o quê? O ELA, aquela esclerose amiotrófica. Não tem nenhum. O ELA, esclerose lateral amiotrófica. Não. Isso. Que a gente saiba, não existe nenhuma evidência de que isso que o HTLV induza ela. Não existe nenhuma evidência. Perfeito. Mais um aqui que é de